Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao podcast Entrando no Clima, um podcast quente, como as mudanças climáticas. Esse é o segundo episódio da série especial sobre a 28ª Conferência do Clima, que acontece esse ano em Dubai, nos Emirados Árabes. Faltando pouquíssimos dias para o início da conferência, Cristiane Przybinski traz mais uma entrevistada para conversar com a gente. Tudo bem, Cris? Oi, Márcio. Nesse segundo episódio do nosso podcast, ainda pré-COP, a gente trouxe a Nathalie Unterstel, que é do Instituto Talanoa, e ela vai contar para a gente quais são os principais tópicos que estão na agenda da Conferência do Clima desse ano e também vai falar um pouquinho sobre aqueles que não estão na agenda. Excelente, Cris. Então vamos ouvir a entrevista com a Nathalie. Eu, particularmente, aprendi muito ouvindo essa entrevista e espero que vocês também curtam. Nathalie, eu agradeço demais a sua disponibilidade de estar conosco em mais um episódio do podcast Entrando no Clima. Nathalie, durante uma conferência do clima, vários temas são debatidos, mas eu queria te perguntar, quais são os principais temas que que serão debatidos esse ano na COP e que a gente precisa ficar de olho? Cris, obrigada, o prazer é meu estar conversando aqui com vocês e com os ouvintes. Olha, a COP tem uma agenda muito extensa, né? Vão ser múltiplas salas aí de negociação ao mesmo tempo, então eu hoje nem sei mais, já perdi a conta de quantas negociações vão acontecer durante essas 2 semanas, mas estão na casa aí das dezenas, quase centena, eu diria, de assuntos. Mas para essa COP em particular, a gente tem 4 assuntos que eles são, digamos, os mais quentes. Então, o primeiro deles é o que em inglês se chama Global Stocktake, que é fazer realmente uma avaliação, um balanço de como é que anda o Acordo de Paris. Ele é muito importante. Vou usar o termo em inglês, porque eu acho que ele é mais fácil. Global Stocktake, pelo menos para mim, o balanço geral. O segundo é a questão de energia, né, que não é um assunto muito... Assim, durante quase 3 décadas, né, nunca foi um assunto diretamente atacado nas negociações, mas agora ele está na agenda e é impossível não ter alguma decisão sobre ele. Aqui, obviamente, eu estou falando de energia, mas a minha referência principal é a combustíveis fósseis, ainda que tenham 2 outras coisas aí, de triplicar, né, o investimento em renováveis, duplicar a eficiência energética também. O terceiro assunto é um assunto que está bem difícil, que é a operacionalização do chamado Fundo de Perdas e Danos, que foi criado no ano passado e que agora precisa ganhar vida, né? Teve um ano aí de comitê de transição para tentar desenhar exatamente como será esse mecanismo, mas a situação não está fácil, então essa é uma batalha campal aí na COP de Dubai. E, por fim, um assunto não menos importante, mas que muitas vezes fica um pouquinho para trás, que é a agenda da adaptação. Tá? Então, é necessário que nessa COP se chegue a um consenso sobre o que a gente chama de objetivo global de adaptação. Então, os 4 principais tópicos para serem negociados nessa COP são o balanço global, o pacote de energia, a questão do objetivo global de adaptação e a operacionalização do Fundo de Perdas e Danos. Mas é claro, a gente tem toda a pauta de financiamento, né? A gente tem todas as outras agendas. E também, Cris, vale lembrar que eu falei aqui de 4 assuntos que são negociados, mas a gente tem as agendas não negociadas, né? Ou seja, as agendas que vão ou estar sendo capitaneadas pela presidência da COP, ou vão ser levadas pela sociedade civil, pelo setor privado, como a questão de segurança alimentar, em que vão estar no entorno de todo esse debate político global. Então, vamos tentar ficar nesses 4 principais pontos, começando então pelo Global Stocktake. O que ele é, o que ele significa e ele se refere a quê? Quando foi instituído, né, quando foi acordado o chamado Acordo de Paris lá atrás, em 2015, o combinado foi o seguinte: cada país vai definir a sua própria meta, né? A ONU não vai dizer, Brasil, você tem que ter a meta A ou B, isso cabe à sociedade brasileira, né? Assim como cabe a cada outro país decidir internamente o que vai fazer. No entanto, para a gente saber que a gente está indo na direção certa ou errada, a ONU se comprometeu a somar todas as contribuições de todos os países e a cada 5 anos fazer o que eles chamam, portanto, de balanço global e falar, gente, estamos coletivamente indo na direção certa ou não? Então, passaram-se 5 anos, na verdade, um pouco mais do que isso, e finalmente se fez
termina agora esses 2 anos de avaliação global nessa COP e o que acontece? O resumo da ópera é que nós não estamos no caminho certo. A gente ainda está, quando a gente soma todas as metas de todos os países para mitigação, a gente ainda fica numa rota de aquecimento global de mais ou menos 2,4 graus, ou seja, muito distante de 1,5 graus e também de 2 graus, né? Pensando que cada fração aí, enfim, põe enormes riscos para a gente. Então, quando a gente fala que essa COP vai ter o fechamento, né, do primeiro Global Stocktake, quer dizer que todos os países ali reunidos, o mundo inteiro reunido, ele vai ter que tomar uma decisão, sabendo que a gente está fora da rota, sabendo que as metas nacionais não estão dando conta do recado, eles vão ter que tirar da cartola aí um plano, né, de ação transformadora, vão ter que dar alguma, de fato, diretriz para que a gente possa, nos próximos 5 anos, na verdade, até num período menor que esse, a gente conseguir, né, ter metas mais ambiciosas, conseguir ficar, pelo menos, aí nos 2 graus. Então, é disso que se trata, é uma correção de rumos e, como você deve imaginar, bastante difícil, porque todo mundo quer empurrar para o outro, né? Todo mundo acha que está fazendo mais do que pode. Os resultados do Global Stocktake, eles já saíram, né, Nathalie? Saíram, acho que mês passado, como saiu uma prévia desse Global Stocktake. Como que a gente já sabe, como que a gente sabe que a gente não está no rumo certo? Tratar este assunto na COP significa que é uma recondução dos rumos ou é só a apresentação dos resultados finais? Como que vai ser tratado isso? O Global Stocktake tem 2 partes. Ele tem a parte técnica, que foram esses 2 anos de avaliação, então tiveram muitas oficinas, muitas reuniões, né? Nas últimas COP sempre a gente teve, desde cafés e enfim, mesas de debate. Eu mesma fui convidada para facilitar uma dessas reuniões. Foram debates muito ricos, muito técnicos, muito diversos. E o que você mencionou é justamente o relatório final desse processo, do processo técnico. E no processo técnico, quando se juntaram todas essas peças, e aqui também acho que vale dizer, né, eu reforcei muito a meta de mitigação, que está fora de rota, mas o Global Stocktake olhou para financiamento também e viu que o financiamento não é adequado, olhou para adaptação e viu, bom, a gente está muito longe do que precisa, não estamos preparados para esse mundo de 1 grau, 1,1 grau de aumento de temperatura. Então, esse foi o resultado técnico que falou, gente, não está legal. O que acontece na COP agora é justamente a decisão política, que aí só pode ser tomada pelos países, né? Que tem que, sabendo desses insumos todos que foram produzidos, das suas conclusões, são conclusões aí inequívocas, né? Eles precisam agora dar um mapa do caminho para a gente seguir. E aí você tem 2 países, a Dinamarca e a África do Sul, que estão liderando esse processo agora, estão fazendo consultas com os ministros dos diversos países, estão conversando com os negociadores e estão tentando entender como que isso pode se tornar uma decisão. Então, o que a gente pode esperar aí da COP? Uma decisão política que vai dizer, gente, já que a gente sabe que o negócio não está dando certo, o que a gente faz aqui? Como que uma decisão com caráter, né, legal, internacional, tem força de lei, como é que isso vai sair? A gente viu tiveram alguns documentos que saíram dos próprios facilitadores, falando um pouco do que eles acham que pode ser a cara dessa decisão, mas nada está decidido, né? Então, realmente, a gente vai ter que acompanhar, e o papel da sociedade civil é muito importante, de não só acompanhar, como manter pressão para que se tenha uma decisão boa. E só para dar um pouquinho de luz, uma das coisas que eu pessoalmente e a gente aqui na Talanoa espera que saia que esteja nessa decisão é um mandato claro dado pela COP28 para que nos próximos 2 anos os países façam novas NDCs, né, novas metas, novos compromissos climáticos, pensando aí em 2035, e que isso seja feito com consultas públicas, né, que é um negócio meio óbvio, a gente deveria nem ter que falar no assunto, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente acabou de ter uma revisão da NDC brasileira novamente feita sem qualquer consulta com a sociedade. Então, é a nossa expectativa também que exista aí um encorajamento, quem sabe até algo mais forte que obrigue os países a fazerem processos que tenham grande legitimidade, que não adianta ficar submetendo lá, mandando meta para a ONU que não vai ser cumprida porque a sociedade simplesmente não entende, não participa, não compra.
Você citou os 4 pontos, eu queria deixar a parte dos combustíveis fósseis para o final, que eu acho que é um dos pontos principais. Então, eu queria te perguntar sobre o fundo de perdas e danos. Você podia explicar para a gente, primeiro, o que que é esse fundo, o que que é na verdade, essa expressão perdas e danos, e o que que significa a operacionalização desse fundo que você citou? Perdas e danos é o pior dos cenários que a gente pode ter. Vou explicar o porquê. Bom, a gente já está vivendo num mundo mais quente, o clima mais instável, a temperatura já aumentou na média global aí 1,1, 1,2 graus Celsius. E quanto mais aumenta, mais a gente tem que se adaptar a essas novas condições. Acontece que, inclusive já nesse cenário, né, a gente nem chegou em 1,5 graus de aumento da temperatura, já existem algumas regiões do mundo, alguns locais, também algumas circunstâncias, em que a gente não consegue mais se adaptar. Porque se adaptar, o que é se adaptar, né? Por exemplo, a gente tem hoje estradas, a gente tem pontes, elas foram construídas para um mundo que não existe mais, para um clima que não existe mais, né? Então, elas não vão necessariamente conseguir, enfim, nos dar os serviços que elas precisam no mundo mais quente, né? Mas em algumas circunstâncias você não consegue mais, não é uma questão só de ir lá e adaptar uma infraestrutura ou fazer alguma coisa, realmente as pessoas já não têm o que fazer. É o clássico caso, por exemplo, das ilhas, né, das pequenas ilhas, que muitas estão afundando e elas já estão perdendo o território. Então essas pessoas elas vão para onde? Né, um caso clássico de perdas e danos. Elas vão perder, essa perda não é só econômica, mas é perda de identidade, é perda cultural. E aí a gente fala de perdas e danos quando, portanto, você não tem mais capacidade, você não tem mais a chance de se adaptar. Por isso que eu falei que é o pior dos mundos, é aquilo que a gente não deve querer ter que ser compensado, ter que ser ajudado. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem um mapeamento de perdas e danos, talvez a gente tenha circunstâncias já, né, irreversíveis, mas o nosso problema aqui ainda é a adaptação. A gente tem um déficit de adaptação enorme, né, pouquíssima aí capacidade sendo desenvolvida nessa seara. Mas aí, no ano passado, e refletindo décadas aí de negociações, lá em Sharm el-Sheikh foi possível estruturar pela primeira vez um fundo que vai se dedicar a apoiar esses países, esses povos que já são atingidos por perdas e danos. Esse fundo é um fundo um pouco diferente dos outros que a gente tem aí, como o Fundo Climático Verde, coisas bilaterais, porque ele vai principalmente ajudar essas nações a manejarem esse risco, né? O risco de perdas e danos. Em alguns casos, eles vão trabalhar com seguros, em outros casos, vão ter outras medidas, né, de enfrentamento desses riscos. Então, ele é uma estrutura muito sofisticada, tá? Do ponto de vista tanto financeiro quanto de organização. E a história toda agora, e por isso que teve um comitê, várias reuniões, só no último mês, acho que foram já 2 ou 3 reuniões internacionais que foram feitas, eles estão discutindo onde vai ficar esse fundo, e aí a proposta que foi colocada na mesa é que ele seja hospedado pelo Banco Mundial, o que é bastante controverso para muitos países que acham o acesso difícil, ou que não têm confiança na estrutura do Banco Mundial. Eles estão discutindo quem pode acessar o fundo, e tem toda uma briga, porque países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, têm defendido que qualquer país em desenvolvimento deveria ter acesso ao fundo. Isso é controverso, porque a gente aqui, né, tem condições, eu acho, de alavancar capital, de se organizar. Agora, você vai falar com um paísinho muito pequenininho, a situação é completamente diferente. E outras questões que estão colocadas. Então, além de onde vai ficar, para quem vai servir, também tem uma questão muito chave, que é quem é que vai pagar a conta. E aí, segundo aquilo que a gente tem na convenção, nos textos lá que deram origem à Convenção do Clima, essa conta deveria ser paga por quem poluiu antes, ou seja, os países ricos que se industrializaram primeiro e cujas emissões foram aí digamos, iniciadoras do problema do aquecimento global. Mas isso também está em disputa, porque dos anos 90, 2000 para cá, a gente sabe que grandes nações emergentes, como a China, como a Índia, o próprio Brasil, aí com mais tempo, tem uma responsabilidade enorme também, né, no aquecimento global, não exatamente do que a gente já está experimentando os impactos agora, mas no que a gente vai experimentar nas próximas décadas. Então tem toda uma discussão de, será que eles não deveriam pagar? Será que os estados ricos em petróleo, como a Arábia Saudita, não deveriam entrar pagando, né? Porque eles querem entrar acessando fundo, sendo compensados no caso de perdas e danos. Então, são questões muito difíceis e por isso que, sinceramente, eu não sei se
se um acordo, que me pareceu um acordo pouco estável, que foi obtido aí numa reunião mais recente, se ele vai se sustentar durante a COP, né? Que é um acordo para que fique no Banco Mundial, para que todos os países desenvolvimentos possam acessar e que a base de contribuintes, né, ela seja aquela base original da convenção. Os Estados Unidos estão muito bravos, eles foram muito isolados aí nas conversas recentes, provavelmente é o país mais revoltado com toda essa questão, porque é o que menos contribuiu também para o financiamento climático até hoje, então eles querem fugir, sempre conseguiram, agora não tanto, mas eles querem fugir dessa responsabilidade. E vamos ver, acho que é um tema bem, bem complicado, que talvez não se resolva nessa COP. Era isso que eu ia te perguntar, né? Se a gente pode esperar para essa COP já um funcionamento desse fundo. Não deve acontecer isso. Por enquanto, é só essa organização de quem recebe, como, quem paga, né? Sim, e na verdade, assim, alguma coisa vai ter que sair da COP, porque senão eles não podem esperar mais um ano, né? Inclusive, porque é um assunto urgente, mas alguma coisa deve sair. Agora, não acho que vai ter maturidade para ter uma decisão super completa e, enfim, que agrade todo mundo. Acho que muitos vão ficar, né, desagradados aí. Eu queria passar agora, então, para mitigação. Gostaria que você explicasse o que é exatamente mitigação, e se puder dar um exemplo aqui no Brasil também, para a gente entender melhor, e como que esse tema vai ser discutido, o que está em jogo em relação à mitigação nessa COP? Bom, mitigação, que é um termo aí não mais claro para todo mundo, mas a gente mitiga emissões, né? Não é mitigar o clima, não, a gente mitiga emissões de gases de efeito estufa. Ou seja, a gente vai reduzi-las, em algumas circunstâncias pode ter que compensar quando a gente não tem condições de reduzir, mas a ideia realmente é chegar a zero, é mitigar o ponto de falar, não estamos livres dessas emissões aqui. E de que tipo de emissão que a gente está falando? A gente está falando desde térmicas a carvão, que a gente vai trocar por tecnologias que são mais interessantes, então pode converter uma usina térmica que gera energia para que ela opere com biomassa, né? Pode ser que eu fale, não, eu simplesmente não vou mais usar térmica, agora eu vou conectar todo mundo aqui no solar, no eólico. Então, a troca, né, de fontes, ela é uma medida de mitigação. Você vai ter uma fonte de energia suja, que está poluindo, que está emitindo, você vai trocar por outra que não tem ou que tem menos, né? Mas a mitigação, ela tem a ver com medidas, ela tem a ver com políticas praticamente todos os setores da nossa economia. Do saneamento básico, que você pode, aqui no caso do Brasil, a gente pode fazer saneamento de baixa ou de alta emissão de gás de efeito estufa, depende da tecnologia que a gente adota. Até agricultura, por exemplo. A gente tem diferentes métodos, diferentes técnicas agrícolas que elas podem gerar metano, que elas podem gerar, enfim, diferentes tipos de gases ou não. Elas podem ser super regenerativas, super sustentáveis. Quando a gente fala de COP, a gente não entra muito nos detalhes dessas tecnologias. A COP, ela é meio, assim, a discussão internacional é meio agnóstica. A gente não fica debatendo qual é a melhor tecnologia. Cada país escolhe o menu de tecnologia que vai querer usar. Mas o negócio é o resultado, quer dizer, aquilo que você escolher, a gente aqui no Brasil escolher como pacote de medidas de mitigação, ele tem que dar um resultado no final que seja, né, interessante, que vá ajudar a gente a reduzir as emissões globais e com isso a gente limite aí o aquecimento como um todo. E aí o que está em jogo nessa COP28, acho que tem dois aspectos principais. Um tem a ver com o Global Stocktake, que é essa questão de que tem muita coisa legal acontecendo, tem muitos países que adotaram políticas domésticas aí muito fortes, né? Vale olhar aí para os Estados Unidos, a própria China, a União Europeia, enfim, dá para falar da África do Sul, tem muita coisa legal acontecendo, inclusive de financiar, né? No caso dos Estados Unidos, eu acho muito legal que eles estão conseguindo dar incentivos para os consumidores, né? Para as pessoas. Você tem lá incentivo para trocar de carro para ir para um elétrico, para trocar o fogão a gás da sua casa por um fogão de cocção, quer dizer, coisas muito concretas, né? No nível das pessoas. Mas isso não necessariamente está conseguindo ser traduzido para a diplomacia climática, e a COP é sobre diplomacia. Então, os países têm lá políticas boas de mitigação, mas aí eles apresentam umas metas que são umas metas, vou usar um termo nosso aqui, meio meia boca. Tem alguns grandes países como a China que ainda não colocaram na mesa coisas muito fortes, muito específicas, e é por isso que essa conta do Global Stocktake, ela fica uma conta sempre aquém do necessário. E aí
tem essa pressão para os países serem mais ousados, para eles refletirem aquilo que eles estão fazendo internamente. Tem esse aspecto que a gente, em geral, usa o termo ambição, né, que é a falta de ambição dos países para se comprometerem, para participarem do jogo internacional. E tem uma outra questão que eu acho que ela é muito, muito, muito importante e que vai ser muito quente nessa COP, que é a questão da energia. Porque mesmo os países que têm metas climáticas, no geral, interessantes, como o próprio Brasil, eles têm metas de zerar emissões até metade desse século, mas eles estão bombando no quê? Nos combustíveis fósseis. Então, vou pegar o nosso caso, vamos falar mal da gente mesmo. O Brasil tem a meta, segundo a Agência Nacional do Petróleo, de chegar no final dessa década, agora 2030, como o quarto maior produtor de petróleo do mundo. O governo está aí falando para conseguir, né, chegar nessa posição. Isso é totalmente contraditório com você querer ter uma potência verde, colocar uma meta climática para o mundo que você diz que é a mais ambiciosa possível, né? Porque como é que é? Você diz que você vai ser neutro em carbono em 2050, mas e quando é que completa essa transição? Não é que você vai acabar, vai fechar os poços de petróleo hoje, da noite para o dia, ou que você vai, né? Não se trata de coisas desse tipo, mas a gente não tem data de partida nem data de chegada da nossa transição. E isso, bom, primeiro, isso não é uma situação exclusiva do Brasil, a gente tem vários outros países nessa mesma situação, o Canadá, os Estados Unidos, enfim, os árabes, e isso vai estar em evidência, muito em evidência agora na discussão da COP28, vai ter uma discussão forte de como é que você alinha essas duas coisas. Então, sai um relatório agora do PNUMA que chama Hiato de Produção, né, que fala justamente desse desalinhamento e que ninguém é bobo, a gente não vai aceitar esse argumento de que, mas eu quero ser o último cara que vai vender petróleo, porque meu petróleo é mais verde que o dos outros. Amigo, petróleo verde não existe, né? Então, eu acho que todas essas contradições, essas hipocrisias também, elas vão estar muito visíveis ali, numa COP que é em solo de país rico em gás, né, que tem petróleo também. E essa conversa eu acho que ela vai ser a grande conversa de mitigação e de ambição nesse meio. Eu queria te perguntar em relação a metas, exatamente a metas de mitigação, e depois a gente vai para esse assunto mais urgente, mas que está sendo evitado todos esses anos nas COPs, que é redução de combustíveis fósseis. Mas antes de ir para aí, eu queria te perguntar, o presidente da COP, ele já falou que ele quer estimular que os países aumentem em 3 vezes os incentivos para a transição energética, né, para uma transição energética limpa. Eu queria saber se essas ambições que os países vão talvez anunciar, elas são voluntárias, ou se vai ser criado um mecanismo que se torne obrigatório desses países investirem na transição energética. Essa recomendação, né, de triplicar investimento em renovável e também a de duplicar a eficiência energética, elas vêm da IRENA e da IEA, então as agências aí de energia, né, internacionais, são metas muito sérias, muito importantes, então não é irrealista, mas também não é fácil de fazer, e elas serão metas globais. A COP, em geral, não pode alocar metas aos países, ela não pode dar metas específicas, mas assim como foi feito no Acordo de Paris, e depois que a gente tem uma meta de net zero, né, de zerar as emissões global, e aí os países adotaram metas similares, aqui se espera a mesma coisa, mas vai depender país a país. Então, por exemplo, os Estados Unidos já disseram em alguns comunicados que vão ter essa meta do triplicar renováveis, que para eles é já uma questão pacificada. Agora, para o Brasil é um pouco diferente, porque a gente já sai de uma base de renováveis alta, não que a gente não tenha que investir, eu acho que tem que investir sim, mas é um pouco diferente a gente conseguir triplicar investimento em renovável. Então, não vamos esperar que a COP obrigue país a país a adotar metas específicas nesse sentido. Ela vai dar uma guia, ela vai dar uma diretriz, e quanto ao mecanismo de accountability, né, assim, o problema do climatese é que sempre tem umas palavras em inglês difíceis de traduzir. Essa não tem tradução para o português, mas o accountability, a prestação de contas, a transparência, é um ponto que está dentro dessa discussão do G7,
GST, né, do Global Stocktake, e também do pacote de energia. Eu acho difícil se criar um mecanismo ultra estruturado, mas o que pode acontecer, e eu estou vendo movimentações nesse sentido, é que, por exemplo, dentro da NDC de cada país, o país seja encorajado a começar a reportar o que tem de combustíveis fósseis e o que tem de investimento em renovável. Então, a gente começa a usar as peças do jogo da convenção, né, para fazer essa prestação de contas, para os países terem que trazer à tona aí o que estão fazendo ou não estão fazendo nessa seara. Ali, então, agora vamos falar do assunto espinhoso, que é o corte ou redução na produção de combustíveis fósseis. A COP28 vai estar sentada no colo de um país que é grande produtor de petróleo, com um presidente que é CEO da petrolífera nacional lá dos Emirados Árabes. Então, como que você vê que esse assunto vai ser tratado? Eu queria te perguntar isso e pedir para você explicar um pouquinho sobre a presença da redução dos combustíveis fósseis nas conferências do clima, que até hoje não existe uma meta, né? Assim como tem a meta de temperatura ser atingida, mas não tem uma meta de corte de produção, né? Como que é isso? E como que vai ser que vocês esperam que será tratado na COP? O segmento, né, o setor de petróleo e gás, principalmente, carvão também, mas o petróleo e gás, eles foram muito hábeis e conseguiram atrasar por 30 anos qualquer menção a combustíveis fósseis na convenção, né? E não foi por acaso, teve muito dinheiro, teve muito investimento, inclusive em campanhas negacionistas para que isso ocorresse desse jeito. Foi possível furar esse cerco na COP26, há 2 anos, em Glasgow, quando a linguagem sobre eliminar, né, subsídios para os combustíveis fósseis e fazer a chamada eliminação gradual, aí, principalmente do carvão, ela aparecesse. Então, a gente teve a ponta do iceberg, que estava ali no ano passado, teve algumas outras propostas, e agora essa coisa é como uma fratura exposta, né? Assim como você falou, é uma COP dentro de um país que vive, né, da renda aí dos combustíveis fósseis, então não tem para onde fugir. O lado interessante dessa história, eu acho que ao mesmo tempo que, portanto, a sociedade civil, as lideranças climáticas verdadeiras, sérias, elas estão indo muito para cima e falando, gente, nós não vamos mais aceitar que esse jogo de palavras, né, essa coisa de falar de emissões, porque tem causa por trás dessas emissões, e a causa principal é fóssil, mas o outro lado também vem muito bem organizado. Então, a gente está vendo coisas muito interessantes aí, o quanto os lobistas fósseis eles têm acesso aos microfones, né, como eles estão se infiltrando, sempre estiveram, mas meio camuflados, agora não tão camuflados, e tem saído muitas histórias, inclusive de como a própria presidência da COP, lá o pessoal dos Emirados Árabes, eles se cercaram de consultorias como a McKinsey, como outros, que usam, inclusive, dados que são negacionistas, que não são ciência robusta. Então, é um momento, acho que muito especial, porque nunca antes na história de nenhuma COP a gente pôde enfrentar as falsas soluções, os falsos discursos tão de frente. Acho, e não fique chateada comigo, eu não tenho como dizer o que vai acontecer, porque eu acho que tudo pode acontecer. A gente talvez saia muito feliz e exultante dessa COP, porque eles estão, o lado de lá, né, está tão exposto e tão pressionado, que pode ser que a gente consiga coisas que a gente nunca imaginou que fossem possíveis, como, por exemplo, uma menção a phase out, um compromisso, coisas específicas, mas pode ser que seja um grande desastre, que todo mundo fique cooptado, sei lá, que capturem a agenda e a gente não consiga sair com nada. Então, nessa altura do campeonato, eu acho que é quase um jogo de pôquer, assim, não sabemos o verdadeiro resultado. O que a gente sabe é que não tem alinhamento entre os planos de expansão da exploração de petróleo e gás e as metas climáticas, né? E a convenção tem limites também no que ela pode determinar aí como regra internacional. De novo, ela não pode virar para os países e mandá-los diminuir a produção de petróleo. Não se iludam, não vai acontecer. Bom, não sei, de repente um milagre, mas acho que não está muito no escopo daquilo que essa convenção ela tem mandato para realizar. Tá bom, Nathalie, muito obrigada pela sua participação. Se eu gostaria de acrescentar algo mais que eu não tenha perguntado? Olha, Cris, eu acho que o Brasil ele já está aí na condição de futuro presidente da COP30.
Então, o Brasil, em geral, se cala, né? Fica um pouco, assim, à espreita das conversas sobre energia, quando se trata de combustíveis fósseis. Mas nessa COP, eu acho que será inevitável que o Brasil, né, seja mais vocal, seja um pouco mais claro, né, honesto nas suas intenções. Então, vai ser super importante também a gente acompanhar isso. De novo, nós hoje somos um país que almeja ser um oil major, né, o quarto maior produtor do mundo, ao mesmo tempo que quer realizar aí a sua sina de potência verde. Então, é um momento muito importante para a gente cobrar do governo brasileiro coerência, alinhamento entre clima e desenvolvimento e, claro, uma liderança real, porque a gente sabe que o que for resolvido nessa COP vai respingar aí na COP30 em Belém, aqui também. Nathalie, muitíssimo obrigada por estar conosco e dar essa aula para a gente sobre COP28. Você vai para a COP? Boa, as 2 semanas. Então tá bom, eu agradeço você e a gente se encontra lá. Um abraço, Cris, obrigada e, enfim, vamos ficar muito atentas lá em Dubai. Esse podcast é uma realização de O Eco em parceria com o Observatório do Clima e apoio da Samambaia Filantropias. Por hoje, vamos ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta com mais um episódio. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.